Olá, estamos iniciando mais um programa Tá na Web aqui na nossa TV Litoral Paraná e o prazer da conversa hoje é Gilberto Fernandes, jornalista e comentarista político, um homem que tem uns comentários ácidos muitas vezes, mas sempre em defesa da nossa cidade, da nossa região e do estado do Paraná. Gilberto, seja muito bem-vindo, é uma satisfação poder inverter o papel, acho que é sempre você quem faz a entrevista e hoje me deram esse privilégio de poder colher de você as informações, a sua visão do mundo, do aspecto político regional, da nossa realidade e ao mesmo tempo cumprimentá-lo pela sua brilhante carreira demonstrada com muito ímpeto, com muita vontade até aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado à TV Litoral por esse espaço. Na verdade, é a primeira vez realmente que eu sou entrevistado, é uma coisa meio diferente, né? Porque você está do outro lado, né? Mas, beleza, acho bacana, acho muito legal a ideia do convite, porque já de imediato demonstra um reconhecimento e um respeito pelo trabalho meu como profissional e do nosso veículo. E agradeço a oportunidade do convite. Que bom, na verdade a gente tem sido pioneiro em valorizar o profissionalismo de muitos colegas seus. É o caso do Hamilton Aquim, que já esteve conosco aqui, do seu Mário Micos, do Mura Mura. Exatamente. E todos declararam aquela do Mura Mura foi fantástica, né? Ele é muito positivo, o Mura. Acho que é uma pessoa muito humana, tem uma simplicidade que acaba encantando, né? A do Ciro, gostei muito da do Ciro também. Ciro Matoso, um grande cineasta nosso. O do Oswaldo Capeta, outra entrevista muito boa. Capeta. Então veja só, essa iniciativa da TV Litoral Paraná, aqui no Tá na Web, é exatamente de valorizar o trabalho de pessoas que normalmente não aparecem, são coadjuvantes no processo político e no processo histórico, né? E a gente quer fazer esse destaque. Você é um exemplo clássico disso, porque no seu dia a dia há uma preocupação constante com as coisas da nossa cidade, com as coisas da nossa região, e você consegue demonstrar isso com muita propriedade nos seus comentários, nas suas argumentações, na rede social também, né, em que você está sempre levantando questionamentos e interagindo com as pessoas, às vezes criticado, outras vezes elogiado, mas com uma posição firme. Eu acho que esse é o papel do jornalista, né? Você trazer a informação para as pessoas, por mais que seja arriscado muitas vezes você entrar em determinada questão, mas a sua missão é essa e o público espera esse tipo de vamos dizer assim, de isenção, né? De quem opta por essa profissão. Eu acho que a questão da polêmica dentro da minha profissão, né, que eu assumi, é uma coisa que já estava escrita nas estrelas, como se costuma dizer. Porque eu já entrei na profissão por acaso. Eu tinha 17 anos, ia trabalhar como office boy no Jornal Imparcial. Meu tio Dioné Fernandes, que era sobrinho de Vicente na época, me chamou para ajudá-lo como office boy, não tinha nada a ver com jornalismo. E quis o destino que num dia, a nossa editora na época, Ana Maria Francisco, de Paranaguá, uma pessoa fantástica, ela teve uma pauta no Hospital Infantil e o repórter na época não estava, se eu não me engano, na época era o saudoso Eros Gutierrez, que era uma pauta pesada, envolvia a morte, e o Eros que fazia para nós. Aí ela falou assim, Gil, a pauta lá envolve criança, eu não quero ir ver, você não pode ir lá fazer? Eu falei, olha, eu não sei nem o que é a pauta. Eu falei, não, ela falou assim, você tem um bom português? Eu falei, não, isso eu tenho um bom português. Imagina, aluna de Ivone Marques não vou ter um bom português, né? Graças aos professores. Eu falei, não, tem um bom português. Então você vai lá e faça o seguinte, vai lá e me responda 5 perguntas, pergunte tudo lá, você tem que me responder o que, quando, onde, porquê e como. Só isso. Se trazendo essas respostas e registrando o que está acontecendo lá, sai uma matéria. Aí eu falei, aí você faz a reportagem. Não, você vai fazer? Eu só avalio. E qual foi, Luiz, essa primeira matéria? Naquela época, um avô foi visitar a neta lá no hospital e a neta estava doente e começou a pedir água. Avô, quero água, quero água. O avô não tinha instrução, foi lá, viu uma bisnaguinha com água e deu para a criança. Era benzina.
criança morreu. Aí, quer dizer, minha primeira matéria qual foi? Desleixo no hospital infantil resulta na morte de uma criança. O que começou assim, como é que ia terminar, né? Aí a Ana gostou da matéria, achou legal. Não, Gil, você não vai ser mais... Você vai ser meu repórter agora. E adotou. Isso, Luiz, veja só como é coisa de destino. Isso foi numa quinta-feira, nunca me esqueci. Porque 2 dias depois, né, eu ia ter uma decisão de basquete, apesar do tamanho na época, e eu não esqueci, aquela decisão nós perdemos, ficamos em terceiro. Isso foi numa quinta. Quando chegou na terça seguinte, o imparcial era diário, outro problema. Uma doninha, uma espécie de um guaxinim, de um criador ali na campo de aviação, saiu do seu cercadinho, pulou o muro, invadiu a casa de uma pessoa e comeu o pé e a mão de uma criança. Aí quem que foi fazer? Eu fui fazer de volta. Aí começou assim, Luiz. Aí foi a vida inteira assim. Só que eu sempre tive por meta o seguinte, até hoje é o nome da minha coluna, que não é nenhuma novidade, já teve diversas pessoas fazendo. Eu sou da opinião que você tem que mostrar a verdade e doa quem doer. Entendeu? Às vezes você paga um ônus por isso, por essa informação, como nós estávamos falando nos bastidores. Já fui atropelado, já quebraram uma costela, 2 braços, já apanhei lá na ponta de chamada, esse tipo de coisa, mas faz parte. Resiste firme. De 2000 a 2002, eu tive risco de morte, por questões políticas, tinha gente que queria me matar, entendeu? Então, tive que abrir da mão da vida social por 2 anos, na época da Folha. Cheguei a fazer muito tempo carnaval na Folha Eleitoral com segurança. Esse tipo de coisa. Mas por quê? Foi o que eu escolhi. Eu não escolhi fazer cultura, não escolhi fazer esporte. Sim. Eu escolhi fazer o fato, por mais que ele seja complicado. E quando você opta também em fazer cobertura na área política, aí a coisa ferve mais ainda. Né? Exatamente. Existem os interesses, as paixões, as convicções ideológicas que acabam conflitando com o teu pensamento, com a tua ideia, e aí a história começa a ferver. Sem dizer que, na questão da política, nós somos uma cidade pequena, é uma cidade de feudos. Então o pessoal manda na cidade. Tem esse problema. Por exemplo, enquanto eu tive esses problemas de atropelamento, isso na parte geral, na política, a coisa foi mais suja, foi mais vil, foi mais baixa. O pessoal usou do poder que tinha para fazer coisas piores. Eu fui demitido, eu fui difamado, eu já fui de tudo aqui nessa cidade. Muita gente ainda fala, eu não ligo para esse tipo de coisa. Porque entre falar e você provar, existe um universo desse tamanho. Mas na política, as mazelas foram piores. Tanto que, nesse ano de 2000, quando a ameaça foi direcionada para minhas filhas, elas ficaram 1 ano sem estudar. E por causa de quê? Política. Não quero citar nomes aqui, agora, né? Sim. Porque todo mundo sabe de quem eu estou falando. Certo. Entendeu? Mas é terrível. Gilberto, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nosso programa volta em seguida e esperamos que você continue nos acompanhando, que a conversa está muito boa com Gilberto Fernandes. Até já, aqui no Tá na Web.